Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e versículo 1 em diante, nós encontramos o primeiro dia da semana. A Bíblia diz, no versículo 1, que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias, e elas foram em direção ao sepulcro de Jesus, e elas tinham a disposição de chegar lá e encontrar quem elas procuravam. Diga para o seu irmão: todos nós temos um foco. Se a gente sai daqui para ir procurar alguma coisa, a gente tem um foco, a gente tem um objetivo. E o objetivo daquelas mulheres era encontrar Jesus, e entenderam que Jesus estava guardado, não numa cova como hoje, mas o sepulcro tinha a espécie de uma caverna, e lá estava Jesus nos 3 primeiros dias. Mas quando chegaram lá, naquele domingo pela manhã, o que elas encontraram? Diga comigo: procuravam Jesus, encontraram uma pedra e 2 anjos. Eu acredito que elas tiveram um choque e uma decepção. O primeiro choque é porque encontraram 2 seres sobrenaturais. O segundo choque é porque o sepulcro estava vazio. E quando a gente vai buscar algo que a gente focou que iria buscar e não encontra, logo a tristeza parece que quer tomar conta da gente. Mas diga para o seu irmão: Deus nunca deixou ninguém sem resposta. E presta bem atenção, elas não ficaram pela periferia. Tem gente que quer tudo pela periferia, não quer adentrar de forma nenhuma, nem na profundidade de um problema, nem mergulhar no profundo para buscar aquilo que quer. Sabe o que elas fizeram? Está escrito no versículo 4 ou 3, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas perplexas, a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, olha que fala, a pergunta foi esta: por que buscais o vivente entre os mortos? Eu quero dizer que aquelas mulheres estavam perplexas, porque foram buscar aquilo que gostariam de ver e não encontraram. Encontraram apenas uma resposta. E nós estamos reunidos aqui hoje em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares, a pedra angular de esquina, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser para todo sempre.
E nós viemos aqui com Jesus para encontrar Jesus. E o que eu estou afirmando parece um paradoxo, mas é uma verdade, porque a gente traz Jesus dentro do templo e quer encontrar Jesus no templo. Quem crê que Jesus está aqui, levante a sua mão e diga glória ao Senhor, Ele está aqui. Aquelas mulheres estavam frustradas, perplexas, receberam uma pergunta: por que buscais o vivente entre os mortos? E por incrível que pareça, infelizmente, o Senhor dos viventes está aqui. Mas ocorre ao inverso. Gente que já foi viva, hoje está no culto morto. Eu vou repetir: gente que já foi viva, está no culto morto. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: se o sangue te lavou, você está vivo. Se o pecado te pegou, você está morto. Mas os vivos dão glória ao nome do Senhor nesta noite, porque sabem que estão diante dEle e podem exaltar o seu santo nome. Porque você buscai, porque você busca o vivo, o vivente entre os mortos. E continuaram afirmando: Ele não está aqui. E vocês já atestaram, porque vocês adentraram o sepulcro e não o encontraram. E quando elas estavam tomadas de tristeza, e eu quero afirmar para você que a tristeza, dependendo do grau que ela nos atinja, ela faz a gente esquecer a promessa. Quanta gente esqueceu da promessa? Jesus te prometeu tantas coisas e a gente esquece da promessa. Só que tinha uma coisa: Jesus havia prometido, e Ele disse: olha, ainda quando eu estava na Galileia, eu falei com vocês que eu ia morrer, mas que eu ia ressuscitar. Lucas 24, 6 e 7. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Mas eu quero dizer que tem promessa que muita gente esqueceu, mas Deus não esqueceu, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E elas estavam tristes porque o sepulcro estava vazio, mas o céu já fazia uma tremenda festa, porque Jesus já havia ressuscitado. Uma outra coisa que ocorre conosco, que quando a gente vai em busca de algo, até mesmo que foi nos prometido, ou que é do nosso interesse, e a gente não encontra, a gente vive um momento de derrota. Diga assim para o teu irmão: a derrota é temporal, meu irmão, ela é pequena. A bênção sempre é maior em tempo do que a promessa de uma derrota. Diga: derrota não é promessa, mas bênção é promessa. E quantas pessoas, elas vivem digerindo
derrotas, aborrecidas, chateadas, desanimadas. E não pensa que eu também não sinto isso? De vez em quando ocorrem fatos que eu digo: Deus, chega, acabou, não dá mais. E sabe o que a gente ainda faz? A gente tem a ousadia de culpar a Deus por aquilo que está acontecendo com a gente. E eu quero dizer para você: toda pessoa derrotada arruma um culpado. Mas diga para o teu irmão que está ao lado: a derrota, ela tem prazo de validade, meu irmão. Ela demora pouco tempo. Você tem a vida toda para viver de vitória em vitória, porque a promessa para nós é de vitória em vitória, de glória em glória. Não reclame por aquilo que você perdeu, agradeça por aquilo que Ele já te deu, e se prepare por aquilo maior que Ele vai ainda te dar. Será que você pode aplaudir o Senhor nesta noite e glorificar o seu santo nome? Quando chega no versículo 5, elas muito atemorizadas, abaixaram a cabeça. No versículo 6, a gente vai encontrar: não está aqui, mas ressuscitou. E aí, eles disseram: lembra da profecia? Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Ele falou para vocês que isso ia acontecer. É que vocês esqueceram. Por isso que vocês estão tristes, estão aborrecidos, porque vocês se esqueceram. Diga para o seu irmão: meu Deus não esquece promessas. A gente é que esquece das promessas. Mas por que Ele não esquece? Porque Deus é fiel. E ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E eu quero dizer para você que todo compromisso, toda aliança, todo concerto, ele é bilateral, precisa de ter as duas partes. Mas se tem uma parte que nunca quebra a promessa, é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Você pode quebrar a promessa com Ele, Ele não quebra a promessa com você. Eu quero me lembrar de outra coisa importante, que é para mexer bem no fundo da tua alma e da minha alma. Há coisas que a sua avó pediu, há coisas que o seu pai pediu, há coisas que a sua mãe pediu. Deus respondeu e prometeu, e até agora não aconteceu, e você vive se questionando, e até dizendo, como muitas vezes eu estou cansado de profecia, eu estou cansado de ouvir de promessas. Mas eu quero dizer que eu tenho uma promessa que eu levei 20 anos para que ela chegasse. E infelizmente nós somos tão incrédulos, que existem promessas de Deus que a gente não quer. E Deus me fez uma promessa que eu não queria. Mas se Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer. E eu olho de repente para essas mulheres desoladas, e talvez dizendo: acabou a nossa esperança. Mas de repente, você olha no versículo 7, está escrito: convém que o Filho do Homem seja entregue. E no versículo 8, e lembraram-se das suas palavras.
Olha para o teu irmão e diga assim: Deus é especialista em subconsciente. Ele vai trazer de volta ao teu consciente a promessa que Ele te prometeu. E se tu é crente mesmo, tu vai dar um glória nesta noite, porque esta é a noite que o Mestre passeia à direita e à esquerda, e Ele quer nesta noite reavivar a tua memória, trazendo de volta ao consciente a promessa que você esqueceu e guardou lá no subconsciente. As mulheres se lembraram. Realmente Ele falou isso. Ele falou que ia ressuscitar. Ele não está mais aqui. E sabe qual a atitude que elas tomaram? Diga comigo, elas creram, porque tinham ouvido o que Jesus falou. E eu quero te afirmar nesta noite: Deus falou antigamente pelos profetas, e hoje fala a nós por seu Filho Jesus Cristo, e Ele está falando nesta noite com você, e está dizendo o seguinte: olha, eu já ressuscitei, o seu problema está resolvido. Agora me veio à mente algo que mexe com todos nós. Quando você ouve algo do sobrenatural, que você nunca ouviu, que você nunca viu, e que você nunca viveu, pode demorar algum tempo para você acreditar. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Adão foi expulso do jardim do Éden. Ele vivia na dispensação da inocência. Todas as tardes, no virar do dia, Deus ia ao jardim e conversava com ele. Conversava com ele. Sabe o que é você chegar para alguém que você criou e trocar uma ideia todo final de dia? Mas simplesmente, no dia que ele pecou, ele foi expulso do jardim do Éden. Mas quando Jesus ressuscitou, aquelas mulheres ficaram com dificuldade, mas quando creram, começaram a tomar atitudes, e vamos ver o que elas fizeram. E voltando do sepulcro, está no versículo 9, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos demais. E qual era a conversa daquelas mulheres? Ele ressuscitou, Ele vive, Ele não está mais lá no sepulcro, nós fomos lá. Trate de acreditar, porque qualquer hora dessa Ele vai aparecer. Olha para o teu irmão e diga: Ele vive, glória a Deus. Ele vive para todo sempre. Ele ressuscitou. Elas conversaram com os discípulos, e aonde elas passavam viraram evangelistas da ressurreição. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam como coisa de louco, como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, retirou-se, admirando consigo aquele caso. E Jesus falou: não vai ficar assim,
eu vou aparecer, eu vou me dar por ver. E eis que no mesmo dia, ele vai caminhando no caminho de Emaús, e 2 discípulos vão conversando, e eles iam conversando sobre a morte de Jesus, sobre o que havia acontecido, e Jesus conversando com eles, e de repente o coração deles começou a esquentar, começou a aquecer, e eles disseram: Jesus, entra conosco, Senhor, entra conosco, abençoa o pão para a gente comer. Ele desapareceu. Eu quero dizer para vocês que ele chega numa casa aonde estavam os seus discípulos, não bateu na porta, entrou, se apresentou a eles, levantou a sua mão e disse: paz seja convosco. Olha para o teu irmão e diga assim: quando Jesus aparece, a terra treme, que dirá aos homens: paz seja convosco. Jesus adentrou aquela casa, mas sempre haverá um Tomé entre nós. E quando Jesus entra naquela casa, já muda o ambiente. Olha para o teu irmão e diga assim: quando a glória entra na tua vida, o ambiente muda, o teu semblante muda, o teu comportamento muda, as tuas palavras mudam, as tuas atitudes mudam. E eu quero dizer que Jesus comparece diante dos discípulos, passa 40 dias orientando os discípulos, e dentro desses 40 dias, ele lhes dá uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Subiu no Monte das Oliveiras. Quem tem um corpo glorioso, não vive debaixo da lei da gravidade, porque na lei da gravidade, todo o corpo é atraído ao solo, mas ele ressuscitou com um corpo glorioso, tanto é que ele entrou na casa sem abrir a porta. Mas eu já vou encerrar essa palavra. Diga para o seu irmão assim: só que para entrar em você, ele bate na porta. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, porque eu não sou ladrão nem salteador, eu não vou arrombar a porta da tua casa. Olha para o teu irmão e diga: se ele entrou na tua vida, é porque você abriu a porta, e ele tirou todo o lixo, e transformou você em templo do Deus vivo, habitação do Espírito Santo, e ele vive e reina em nós, para todo sempre. Mas eu quero finalizar dizendo que ele ressuscitou, e ele fez uma outra promessa, e ele disse: eu vou falar para vocês algo no tempo presente, que não será passado e nem futuro. Eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Olha para o teu irmão e diga: ele está aqui, irmão. Ele está presente. Será que você tem um glória para dar, um aleluia para dar? Será que você tem uma mão santa para aplaudir? Ele está vivo, ele ressuscitou, ele está presente aqui. Oh, aleluia!
Depois de 40 dias, ele disse: eu vou para meu pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Além de eu estar presente com vocês todos os dias, eu vou deixar alguém que vai tomar conta de você. Eu vou pegar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas você conhece, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse estará em vós quer dizer, ele vai morar dentro de você. Assim como o coração está aqui dentro, assim como o estômago está aqui dentro, assim como o fígado está aqui dentro, muito mais do que isso, o Espírito Santo está dentro de nós, operando em nós o querer e o efetuar de Deus o Pai. Será que você pode dar glória nesta noite? Mas ele disse: eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha para o teu irmão e diga assim: você é propriedade indivisível. Não pode ser um pedacinho para o inferno, um pedacinho para o céu. Olha para o teu irmão e diga: glória a Deus, eu sou parte do céu. Diga: glória a Deus, eu sou parte da família de Jesus. Diga para o seu irmão: glória a Deus, eu sou a habitação do Espírito Santo, eu sou templo do Deus vivo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus nesta noite, porque Ele ressuscitou e vivo está, e vivo para viver os vivos. Vou ficar em pé um pouquinho. Olha para o teu irmão e diga assim: mas ele vem, mas ele vem, e todos os sinais indicam que ele vem. Olha para o teu irmão e diga assim: mas o que vai acontecer de mais lindo, que nós não vamos precisar quebrar a lei da gravidade, porque vamos receber um corpo semelhante ao dele, um corpo que não tem nada a ver com a lei da gravidade, não tem nada a ver com a atmosfera, não tem nada a ver com a estratosfera, não tem nada a ver com esse mundo. Ele, se quer descer, desce, se quer subir, sobe, e Ele vai nos transformar num abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre com Ele na glória.